Preste atenção no seguinte: quando eu falo de espaço ou de posição espacial, tá? Existe um espaço que é aquilo que nós percebemos na nossa mente, tá? Então eu estou percebendo aqui um certo comprimento, você também está percebendo, tá? Você está percebendo um certo comprimento, ou eu estou percebendo aqui nessa caneta um certo comprimento, né? Que eu chamo, vocês devem chamar também, isso aqui de mais ou menos 15 centímetros, nós chamamos esse comprimento. Mas eu estou vendo está dentro da minha mente, eu estou vendo uma certa coisa extensa, tá? Agora, esse espaço que eu estou vendo, está aqui na minha mente, né? Este objeto que está aqui na minha mente é um objeto, eu estou tendo uma sensação que uma pessoa cega não pode ter, tá? Eu estou tendo uma sensação que uma pessoa cega não pode ter. Ele não é, estritamente falando, estritamente falando, a sensação visual que eu tenho quando eu olho para essa caneta, né, não é a mesma que a sensação tátil. Quer dizer, se eu começar a percorrer a caneta com o meu dedo, eu estou tendo uma sensação tátil, tá? Então, existe um espaço visual, existe um espaço tátil, tá? Mas se você prestar atenção, estritamente falando, aquilo que você está vendo, tá certo? Não é a sensação que você está tendo quando você toca. Uma pessoa que é cega, ela não consegue ter a sensação visual, tá? Por outro lado, ela consegue ter a sensação do tato, tá certo? Mas o que é o tato, estritamente falando? O tato é uma sensação muscular, tá? Uma sensação muscular. E o que é o sentir um comprimento através do tato? É, novamente, eu tocar, ter uma certa sensação muscular e eu percorrer meu dedo ao longo da caneta, que é outra sensação muscular, tá? Então, são sensações musculares, que são coisas de uma natureza completamente diferente da natureza, da sensação que eu estou tendo quando eu olho para isso aqui, tá? Elas pertencem, sensações visuais e sensações táteis, pertencem a departamentos completamente diferentes da minha percepção, tá? Uma pessoa cega não consegue nem, uma pessoa cega de nascença, não uma pessoa que enxergava e perdeu a visão, mas uma pessoa cega de nascença não consegue nem imaginar o que seria a sensação visual da caneta, tá? E uma pessoa, eu não sei se existe isso, mas podemos imaginar, né, fazer um exercíciozinho aí de ficção científica, uma pessoa que nasceu sem tato, né, sei lá, foi desconectado no cérebro da pessoa um centro que era o responsável pelo tato, né? A pessoa pode encostar a mão em algo, mas não sente absolutamente nada, né? Mas ela vê. Então, essa pessoa, digamos, a pessoa desprovida de tato, mas que enxerga, ela não consegue nem imaginar o que seria a sensação tátil de percorrer uma caneta, né? De percorrer com o dedo uma caneta, né? Se você prestar atenção, essas duas sensações, a sensação visual e a sensação tátil, são coisas completamente diferentes, tá? Uma não diz nada sobre a outra. Uma não diz nada sobre a outra. Que eu veja isso aqui e que eu tenha uma sensação visual de mais ou menos 15 centímetros, não implica absolutamente nada a respeito da minha sensação de esforço muscular, tá? Eu posso ter uma sensação de um esforço enorme para percorrer isso aqui, ou de um esforço muito pequeno, tá? Ou de nenhum esforço, e nada disso me é dito pela sensação visual. É que nós, desde criança, nós aprendemos a colar uma coisa com a outra, tá? Nós aprendemos a colar a sensação visual de um certo comprimento visual, tá? A sensação desse comprimento com aquilo que a gente acha que seria a sensação muscular de percorrer com o dedo essa caneta, tá? Ou vamos alterar. Eu tenho uma certa sensação, vamos alterar um pouquinho o exemplo. Eu tenho uma certa sensação visual associada a esta sala aqui, tá? E
isso pertence ao departamento de sensações visuais. Tá? Um cego nunca vai poder ter essa sensação visual. Mas o que o cego tem, com muito mais vantagem do que nós que enxergamos, tá? O cego tem um sentimento tátil do comprimento da sala. Tá? Então ele sabe exatamente o esforço muscular correspondendo a esse comprimento. Tá? Se nós fôssemos desprovidos de tato, ou se nós temos o tato mais grosseiro que um cego, tá? A gente não teria essa mesma sensação, não saberíamos exatamente quanto de esforço temos que fazer para percorrer essa sala. Mas o que o cego está sentindo, basicamente, é o esforço muscular. Né? Através do tato, ele está sentindo um certo comprimento. Tá? Qual desses dois comprimentos, o comprimento tátil ou o comprimento visual, qual desses dois espaços é o espaço da matéria exteriormente? Tá? Resposta do Russell: nenhum deles. Tá? Nenhum deles, porque tanto o espaço visual e o espaço tátil tem a ver com sensações dentro da mente. Né? Um detalhe, são sensações que não têm, em princípio, nada a ver uma com a outra. Né? Sensação de esforço muscular e sensação de visual, né? Não tem nada a ver uma com a outra, é que nós nos habituamos a colar uma com a outra. Né? Eu me habituei a olhar uma sala desse tamanho e falar, bom, se eu levantar e começar a andar, eu vou sentir tal e tal quantidade de esforço muscular. Né? Mas em princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Novamente, a gente poderia alterar completamente o mecanismo sensível, de tal maneira que uma sala pequena como essa, que tem 5, 6 metros, tá? Para uma pessoa com a sensibilidade modificada, isso aqui poderia ser uma coisa que levaria uma infinidade, né, de tempo para atravessar, causaria um enorme esforço, demandaria um enorme esforço físico para atravessar essa sala. Né? Ou para uma pessoa, também pode alterar a percepção, ela pode sentir zero de esforço para atravessar essa sala. Tá? Então, a quantidade de esforço físico, a quantidade de esforço muscular, ou a sensação de esforço muscular para atravessar a sala, não tem nada a ver com a sensação visual. É que nós por hábito, correlacionamos uma coisa com a outra. Tá? Por hábito. Da mesma maneira que a sensação visual de um abacaxi, por exemplo, uma fruta abacaxi, sensação visual é de algo amarelo, coberto por folhas verdes, tá? Que a gente chama de folha, mas é algo amarelo, todo espinhoso, coberto por objetos verdes, tá certo? Isso é a sensação visual, não tem nada a ver com o paladar. Tá? O paladar, quando você come abacaxi, é que nós aprendemos a correlacionar uma coisa com a outra, né? Mas uma não implica logicamente a outra. Você poderia, em princípio, colocar eletrodos no cérebro de uma pessoa que causasse o sabor do abacaxi sem ter abacaxi na frente dela. Ela estaria tendo o sabor do abacaxi, estaria percebendo uma sensação real de sabor do abacaxi, tá? Sem ter o abacaxi na frente dela. Ou você poderia apresentar um objeto, apresentar a sensação visual do abacaxi e produzir o sabor, sei lá, de maçã. Tá? Ela estaria tendo essa visão do abacaxi, a sensação visual de abacaxi, e estaria tendo o sabor da maçã. Tá? E essas duas coisas são reais, tá certo? Pense isso para a questão da correlação entre a visão e o tamanho, né, na visão, a dimensão, o tamanho que você vê as coisas e o esforço muscular que você faz através do tato. Né? Ou seja, os órgãos dos sentidos, eles são razoavelmente independentes uns dos outros. Né? É que nós nos acostumamos a fazer essas correlações. Tá? Olha, isto aqui, mais ou menos 15 centímetros, se eu percorrer com o meu dedo, demanda tanto esforço muscular, se eu tentar apertar com o meu dente, né,
Vai haver um outro tipo de esforço muscular. Se eu tentar enfiar no meu olho, vai haver um outro tipo de sensação visual, de sentimento tátil, né, dolorido, etc. Eu antevejo a dor, etc. Mas, estritamente falando, isso é apenas uma associação que nós fazemos, porque essas sensações pertencem a campos completamente diferentes. Tá? Existe um famoso problema clássico da filosofia, conhecido como problema de Molyneux, tá? Que é o seguinte: será que uma pessoa que nasceu cega, mas ela aprende a identificar, por exemplo, uma esfera pelo tato, tá certo? Ela aprende. O que é uma esfera pelo tato? É uma certa configuração de sensações musculares. Tá? A pessoa nasceu cega e aprende a identificar a única experiência que ela teve com uma esfera, por exemplo, foi tocando a esfera. Será que se de repente ela começar a enxergar e tiver uma esfera na sala, ela vai identificar aquele objeto como um objeto que ela conhecia pelo tato? Interrogação. Tá? Esse é conhecido como problema de Molyneux. Tá? Bagley, por exemplo, vai dizer que não, porque o tato, aquilo que você está sentindo quando você toca a esfera, é simplesmente um conjunto de sensações musculares. Tá? E o que é que te diz que aquele conjunto de sensações musculares tem que estar associado com uma sensação visual que é o que nós chamamos de esférica? Nós chamamos de esférica tanto uma coisa quanto outra, mas é novamente porque a gente está agregando tudo isso sob o termo esfera. Mas se você prestar atenção, esfera visual é uma coisa, esfera tátil é outra coisa, tá? É outro conjunto de sensações. É que nós nos acostumamos que uma coisa normalmente vem acompanhada da outra, tá? Mas olha que coisa, imagina como o mundo seria curioso se nós estivéssemos vendo uma esfera e quando você toca essa esfera, tá? e percorre com os dedos, você tem a sensação de uma coisa plana, tá? Por alguma razão você tem a sensação de uma coisa plana, tá certo? Então você vê que a sensação visual e a sensação tátil são coisas completamente diferentes. Tá? Então, a pergunta do Russell: qual desses espaços, tá? O espaço visual, da visão, ou o espaço tátil é o espaço da matéria real? Resposta: nenhum dos dois, tá? Porque os dois pertencem ao mundo subjetivo, ao mundo privado. O espaço visual, quer dizer, das minhas sensações visuais, né? A noção de tamanho, de distância que eu estou tendo quando eu olho para isso, quando eu olho para isso, tá? Ou então a noção de distância através do esforço muscular que eu estou tendo, tudo isso pertence à privacidade da minha mente, tá? O espaço da matéria não é nenhum dos dois, tá? O espaço da matéria é uma dimensão puramente matemática, tá? Não é nem aquilo que eu vejo, nem aquilo que eu toco. É uma terceira coisa, tá? Que é uma coisa pública, é o espaço idêntico para todo mundo, tá? Então, como Russell diz numa passagem interessante, ele diz: o espaço da matéria é um espaço que, em princípio, um cego poderia entender, tá? Um cego, nascido cego, tá? Ele não sabe o que é ver 1 metro, por exemplo, na frente. Ele nunca teve a sensação visual de 1 metro, mas a ele pode ser explicado conceitualmente a noção de metro real, quer dizer, do metro da matéria, né? Da mesma maneira, uma pessoa desprovida de tato, ela nunca teve a sensação de percorrer com a mão 1 metro ou de percorrer com os pés 10 metros, tá? Mas a ela poderia ser explicada a noção espacial da matéria de 1 metro ou de 10 metros, né? Então, essa terceira ou essa noção objetiva de espaço que vai ser a noção relevante para o cientista, portanto, para o filósofo, né? O filósofo vai dizer, se acreditar em Russell, que a natureza da matéria é habitar, né, no espaço real ou no espaço em si, né? Algo semelhante vai acontecer com o tempo. Continuamos no vídeo próximo.